Bom dia, você que me assiste, que a graça de Deus esteja na sua vida hoje e sempre. Vamos orar primeiro e depois lermos a palavra de Deus. Bendito Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento que estamos aqui, meditando na palavra do Senhor. Obrigado pelo período de oração que tivemos, pelo período de leitura bíblica que tivemos também de estudos. E agora, Deus, fala conosco, levando a tua palavra, Deus, onde quer que tenha um sedento da tua palavra, que ao assistir esse vídeo eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, tendo conhecimento, sabedoria e graça do Senhor. Não só eles, mas todos os seus familiares sejam abençoados, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos ler a palavra de Deus, então, que está em Gênesis, capítulo 1. Eu quero trazer uma série de mensagens, dizendo assim, o título dela, Deus, do amor à paixão. Preste atenção nesse título. Deus, do amor à paixão. Você entenderá, no andamento das mensagens, você entenderá exatamente o que esse título quer dizer. Gênesis capítulo 1 diz assim, eu quero corrigir a leitura da nossa tradução, trazendo para a Bíblia de Israel, do hebraico e do grego, que transporta o nome de Deus. A nossa Bíblia diz, no princípio criou Deus, mas eu quero alterar isso dizendo, Deus criou no princípio a terra e os céus, Então vamos alterar isso para a gente ter um melhor entendimento, colocando Deus no seu devido lugar. Deus criou no princípio o céu e a terra. Verso 2, nós vamos ler até o 5. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã, o dia primeiro. Glória a Deus por isso, o princípio do que nós chamamos de dia. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que não é fácil falar de Gênesis capítulo 1. Não é fácil falar de Deus na sua essência, na sua deidade, na sua divindade. E no decorrer desses estudos, dessas meditações, nós vamos ver a ciência entrando, às vezes, em choque com Deus, ou a palavra de Deus entrando em choque com a ciência. E veremos coisas que não estão adequadas à palavra de Deus. Então, alguns especuladores trazem uma grande separação entre este princípio aí de Gênesis, versículo 1, para o versículo 2. E esses especuladores, então, começam a dizer que a terra se tornou sem forma e vazia, coisa que eu prefiro não pensar desta forma e não quero colocar você em parafusos, em choque, mas eu desacredito da visão desses pensadores. Eu prefiro pensar que Deus, no princípio da nossa criação, no princípio que Deus criou o universo, porque ele sempre foi Deus, ele é eterno. Então, por isso, ao invés de dizer no princípio criou Deus, eu digo Deus criou no princípio. Que princípio é esse? Princípio da raça humana, princípio do universo, princípio de um propósito. E nós falaremos deste propósito, de todo o andamento dele, neste título, Deus, do amor à paixão. E você vai entender muito bem porque essa palavra amor e paixão também são palavras muito bem adequadas a um bom uso para o cristianismo. Entendemos, então, que colocando Deus no lugar dele como Deus, como princípio, como criador, como soberano eterno, como aquele que não teve princípio de vida, ele sempre é. Ele não foi, não, ele é. Ele
Ele é hoje, ele é ontem, ele é amanhã, Deus é. Então você precisa entender isso. E Deus então criou sim, no seu princípio, ali no princípio da criação, ele criou um lugar que era um abismo, era escuro, né? Mas ele também criou águas, e essa água é que lá no princípio ele criou Deus os céus e a terra. Esta água é chamada de terra e é parte desse planeta que vivemos, que é mais água do que terra, na verdade. Então, este local aí é que Deus criou mesmo, abismo, escuro. E Deus visitava este abismo, este escuro, a presença de Deus estava ali. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dele, ao passar sobre as águas, ele movia as águas, né? Ele chacoalhava as águas, ele trazia vida às águas. Então, mesmo não havendo a porção seca ainda, já existia o planeta Terra em forma de água e Deus já trazia vida a este planeta. Mas a Bíblia diz que Deus olhou as trevas e gostou de uma nova ideia para essa escuridão. E a Bíblia diz, sabe o quê? Haja luz. Ah, meus queridos, essa não é a luz do sol. O sol ainda não havia sido criado. E já havia ali, então, a luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. Mas que luz é essa que não era o brilho do sol então, que brilhava ali naquele abismo ali, que trouxe aquele clarão ali no momento e Deus pôde amar aquela luz, Deus pôde gostar daquela luz, Deus pôde admirar aquela luz e ver que a luz era boa. Está em João 8:12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Isso prova a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá na criação. A Trindade criando ali, a Trindade operando ali. E quando tudo estava escuro, ainda bem no princípio, houve o brilho de Jesus ali, o brilho de Cristo ali. E é a luz boa, a luz que alumia o mundo. Então, vemos aí que Deus viu a luz boa, mas Deus precisava separar isso em um tempo chamado dia. E então a Bíblia diz que Deus separou esta luz da escuridão, e a escuridão que veio primeiro, e você vai ver isso nos nossos estudos, veio primeiro, então ele chamou noite. Mas a luz ele chamou dia. E isto, então, foi a tarde e o amanhecer do dia primeiro. Então, você entende que o nosso calendário começa bem na metade do que Deus chama o princípio de dia, bem na metade dela. Nós começamos no nosso calendário que o nosso dia começa à meia-noite. Não, a meia-noite é a meia-noite, é a escuridão que havia, que principiou o dia. Então o nosso dia deveria começar realmente às 6 da tarde, quando tudo se escurece, para então, quando amanhecesse, começasse a segunda parte do dia. Você entende nisso aí? Que você depende 100% de Deus. Que antes de você agir, de você trabalhar, de você mover, Deus já está cuidando de você no período escuro, um período onde você está indefeso. Deus está cuidando de você. Você percebe isso? Percebe como Deus é organizado? Como Deus começou para nós, não para Ele, porque Ele é eterno. Tudo organizadamente começou dando a nós confiança nele, dizendo, olha, tudo começa no escuro. Você, antes de nascer, você está no ventre materno. Você está ali sem poder se defender. Você é necessitado dos cuidados de alguém. E o salmista fala lá no ventre ainda, o Senhor entreteceu os meus ossinhos. O Senhor me deu vida ali. O Senhor cuidou de mim quando eu ainda era informe. Então esta terra não é do verbo estar, né? A terra se tornou por causa do cataclisma, disso ou daquilo, da queda de Lúcifer. A terra era do verbo ser.
informa e vazia. Não havia nesta terra nada a não ser as águas que Deus criou e um abismo, mas Deus trouxe luz para essa terra. Né? E nós vamos ver outros choques da ciência aí, né? A ciência começa a dizer coisa aí que a Bíblia não diz, mas pastores e líderes, alguns liderados também, na hora de escolher entre a ciência e Deus, escolhem a ciência. E nós vamos provar biblicamente onde a ciência está errando, e tem muitos errando paralelo à ciência por não estudarem a palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. E o que eu quero é que você entenda o título desta mensagem: Deus, do amor à paixão. Deus começou tudo por amor, depois que veio a paixão. Mas Deus começou tudo por amor. Deus foi fazendo as coisas adequadas para que nós entendamos o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele quer nos abençoar, o quanto nós somos importantes para esta criação de Deus. Então vemos aí um Deus soberano e eterno, mas criador. Aquele que chamou no princípio, que fez no princípio, que exercitou no princípio, para que tudo fosse organizado na vida do homem. Você entende isso? Você entende, então, que se você estudar a palavra de Deus, você vai aprender nela? Se você começar a estudar, a seguir os estudos, a prestar atenção em detalhes da Bíblia, é o que nós vamos falar neste período, Deus, do amor à paixão, detalhes que você precisa saber da palavra de Deus. Como foi que nós viemos à existência? Você não vai acreditar que homem algum veio de macaco. Deus fez o macaco para ser macaco e Deus fez o homem para ser homem. E nós vamos detalhar tudo isso para você no nome de Jesus. Ficamos então com esse primeiro dia, com esse primeiro princípio. E eu quero que você saiba que a terra era assim, informe e vazia. O que movia a terra, as águas ali, era a presença do Espírito Santo de Deus. O que move a tua vida e a minha vida, que faz nos caminhar, que faz nos crescer, que faz nos exercitar, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ele é o nosso fôlego, Ele é a nossa existência. Então confie em Deus, dependa dEle e lembre sempre que o teu dia começa pela noite, quando você precisa e depende muito de Deus, que você vai dormir e nem sabe se vai acordar, mas Deus prova o seu amor para conosco, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe você e família. Sigamos o nosso estudo amanhã. Já vamos então entrar para o segundo dia. Terminamos o primeiro sabendo que onde está a luz de Cristo e onde está o Espírito Santo de Deus, as águas se movem e o poder de Deus se manifesta. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Siga abençoado no nome de Jesus e abençoada no nome de Jesus. Um abraço, meu.